Bora lá, galera. Então vamos falar aqui da nossa prova, na segunda avaliação, onde a gente vai estar abordando os circuitos elétricos, beleza? Assunto das nossas últimas aulas, né? Então vamos lá, fazer uma leitura rápida para a gente se contextualizar com essa prova. Então a primeira questão, ele me dá aqui quanto é a tensão, ele está falando sobre a raquete elétrica, ele me dá uma tensão de 2000 volts e me dá uma potência de 6 watts. Ele quer saber aquecimento excessivo responsável por matar um mosquito carbonizado. Com base nas informações do texto e nos conhecimentos físicos, identifique o efeito responsável pelo aquecimento excessivo do ar que mata o mosquito. Então é para você indicar qual é o fenômeno responsável pelo aquecimento do ar, beleza? E aqui calcula a corrente elétrica, porque ela é o responsável por gerar esse aquecimento. Então, tu tem a tensão, tu tem a potência, eu quero que você calcule a corrente. 2. Ainda a respeito do texto da questão anterior, calcule a intensidade... Na questão 2, ele quer que você calcule a corrente. Ele só quer que você indique qual é o nome do efeito. O efeito físico que faz o aquecimento num circuito elétrico. É só isso. Tá? Só para indicar isso. Questão 3. Foi feito um estudo de uma associação de resistores de acordo com a figura. Beleza. Então esse circuito que você tem aí embaixo. A tensão do circuito é 7,5 volts. A resistência 1, resistência 2 e resistência 3 são os que você vai usar para poder analisar. Todos os fios condutores são ideais, os resistores são onde? Verificou-se que a intensidade da corrente elétrica no resistor R2 é de 0,5. Ou seja, olha, presta muita atenção. O resistor R2, cadê? Ele está nesse fio de cima e o R3 está no fio aqui de baixo. Então a corrente elétrica foi dividida entre eles. Olha só o que você tem que pensar. Eu não sei quanto vale a resistência desse resistor. Eu não sei quanto vale a corrente desse resistor, 0,5. Então você vai calcular a tensão desse resistor. R2 vezes 0,5. Você vai descobrir quanto vale a DDP só desse resistor. Mas se esse resistor R2 e o R3 são em paralelo, automaticamente, ao calcular a tensão no de cima, você calcula a tensão do de baixo. Aí você vai usar U igual a RI para poder calcular quanto vale a corrente aqui. Beleza? Aí ele quer a resistência equivalente e a tensão elétrica nos extremos da associação de resistores. Então, olha só, na verdade nem precisa fazer isso. O que acontece? Vamos usar só a conta da associação. Não estão em paralelo? Então associa esses dois em paralelo e depois soma todo mundo associando em série. É só isso. No de baixo, qual é a tensão da associação de resistores? Está aqui, cara. Qual é a tensão? A tensão da bateria, já está indicado. Seguindo, questão 4. Durante uma aula de eletricidade, um professor analisou um circuito elétrico composto por uma bateria de tensão constante U igual a 12 volts e 4 resistores idênticos R de 10 ohms, conforme indicado no esquema. Então, determine em amperes a corrente que se estabelece na bateria. O que você vai dizer? Vai falar que todo mundo que tem escrito aqui R é 10. Vai fazer associação em série, vai fazer associação em paralelo e depois associar em paralelo de novo. Vai transformar todos esses 4 resistores em um único resistor equivalente. E depois usar aquela formulinha que a gente já conhece. U igual a RI. Questão 5. No circuito abaixo, medidores de corrente e tensão elétrica são reais, ou seja, possui resistência interna. Sabendo que o voltímetro acusa 3 volts e o amperímetro 0,8, calcule a corrente elétrica na bateria, ou seja, quer saber qual é a corrente total. O que é essa história de amperímetro e voltímetro? Cara, você não vai precisar se preocupar nisso. O amperímetro só está dizendo qual é a corrente que passa nesse fio. Ó. Nesse fio. E o problema botou lá embaixo. O voltímetro fala qual é a corrente, a tensão nesses resistores. Certo? Por ser uma associação em paralelo, eles têm a mesma tensão. Beleza? Então você vai associar esses caras e calcular quanto vale a corrente elétrica. Certo? Seguindo. Questão 6. Para compor uma sua decoração de Natal, um comerciante decide construir uma estrela de pendurar
na fechadura das casas. Na fachada das casas. Então o que acontece? Ele fala aí que cada bracinho desse da estrela, cada pedacinho desse, vale 20 ohms. E você tem dois caminhos, um caminho por cima e um caminho por baixo. Então por baixo você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 resistores de 20 ohms. Então qual é a resistência de baixo? 120. Por cima, 1, 2, 3, 4. 4 resistores de 20 ohms. Ou seja, você vai ter aqui 80 ohms. Então você tem que fazer resistência equivalente em paralelo entre 80 e 120. Só isso. E na letra B, ele quer saber qual é a potência. Pô, deixa eu ver aqui se ele dá atenção. Dá atenção 120 volts. Então, usa a fórmula de potência para calcular na letra B. Você já tem resistência equivalente, já sabe quanto é a tensão, só faltaria isso mesmo. Vamos lá, questão 7. Considerando o circuito elétrico esquematizado, dois modos de ligação das lâmpadas elétricas iguais, com valores nominais de tensões e potência de 60 e 60 watts, respectivamente. Então, modo A, o ambiente totalmente iluminado. A chave CH ligada no ponto A mantém as lâmpadas L1 e L2 acesas. Então, quando você está com a chave no ponto A, você tem duas lâmpadas, L1 e L2. Modo 2, o ambiente levemente iluminado. A chave vai ser ligada no ponto B e, ou seja, essa lâmpada L2 não vai ser acesa, só vai estar acesa a lâmpada L1. Tá legal? Então, ele vai fazer algumas afirmações a respeito desse resistor. Então, você tem que descobrir qual é a primeira resistência dele, né, o valor de R, determine a resistência elétrica do R, para que é isso mesmo. Então, ó, repara, no primeiro caso, quando você bota no ponto A, você tem a lâmpada L2 e a lâmpada L1. Beleza? Elas são iguais. Quando você coloca a chave na posição B, você esquece a lâmpada L2, você só tem a lâmpada L1 e o resistor R. Mas o resistor R tem que desempenhar o mesmo papel que a L2, ou seja, eles precisam ser iguais. Você vai calcular a resistência do L2, que vai ser a mesma resistência de R. Beleza? Questão 8. Um estudante montou um circuito da figura com 3 lâmpadas idênticas, A, B e C, e uma bateria de 12 volts. As lâmpadas têm resistência de 100 ohms. Calcule a corrente elétrica que atravessa cada uma das lâmpadas. Então, você vai primeiro fazer a associação desses caras, paralelo e série, vai descobrir o único resistor, o resistor equivalente, e vai calcular quanto vale a corrente elétrica. Na letra B, calcule a potência dissipada nas lâmpadas A e B. Então, com essa corrente elétrica que você calculou aqui, você vai simplesmente dividir e calcular quanto vale essa potência. Beleza? 9. Na figura são apresentadas resistências elétricas em ohms do tecido conjuntivo em cada região do corpo humano. Uma pessoa descalça apoia... Tá. Beleza. Considerando o exposto da corrente flui apenas pelo tecido mencionado, calcule a resistência imposta pelo corpo à passagem da corrente elétrica. Então, ó, ele vai indicando para a gente aqui quanto vale cada uma das resistências de cada parte do corpo humano, certo? Então, como a corrente elétrica, vamos dizer aqui, que entra pela mão e sai pelo pé, ela vai passar por 500, 270, 710, 100, 13 e assim por diante. Só você somar as resistências. E B, a corrente elétrica total. Com essa resistência equivalente que você calculou, que foi a soma desses pedaços, você vai usar U igual a RI. Somente isso. E, finalmente, a questão 10. O circuito a seguir consiste em uma bateria de 3 resistores iguais e o amperímetro A. Cada resistor do ramo ACB. O circuito dissipa 1 watt. Quando a corrente indicada pelo amperímetro é igual a 0,6 amperes. Então, ele está dizendo que a corrente total é 0,6. Beleza? Determine a diferença de potencial entre os pontos A e B em volts. Então, quer saber quanto vale a diferença de potencial entre A e B? Você tem aqui quanto vale a corrente total, você tem quanto vale a potência, dá para você descobrir quanto vale a tensão. E aí, é só isso. Beleza? Galera, então, fechou. Qualquer problema, manda uma mensagem para mim. Show de bola?
forte abraço para você, um beijo no coração, uma ótima prova. Tchau, tchau.